Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Aqui é o reverendo Haroldo Mendes, eu sou pastor da Igreja Betesda, aqui em Belo Horizonte. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que tem me preocupado um pouco nos últimos tempos, sobre o culto cristão. Como que a igreja evangélica dos nossos dias tem conduzido o culto a Deus. Mas antes eu queria fazer uma leitura breve aqui, 2 versículos da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. E lá diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero focar aqui quando Paulo ele orienta a igreja de Romanos sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Meus queridos, minhas queridas, a gente tem vivido momentos muito difíceis no meio evangélico, no meio cristão. Então, se a gente der uma saída por aí nos domingos à noite ou pela manhã e visitarmos algumas igrejas, algumas congregações, qualquer participante um pouco mais atento, ele irá observar uma certa banalização do culto. E por que eu digo isto? Se reportarmos a igreja primitiva, os primeiros cristãos, e os textos neotestamentários e também alguns escritos dos pais da igreja, e mesmo de Didaquê, que foi um escrito para ensino logo já no primeiro século, a gente vai observar que existia naquela época uma reverência, um culto a Deus de forma mais bem elaborada, de forma mais litúrgica, onde se enaltecia tão somente o nome de Jesus, né, e não o homem. Hoje, o que nós temos observado aqui? Nós temos observado que houve uma substituição da reverência, da liturgia, por um espetáculo de música e de luzes. Muitas igrejas hoje adotam um sistema, acredito que tenha isso vindo importado dos Estados Unidos, possivelmente. As igrejas pintam, né, o altar, entre aspas, de preto, né, e colocam ali vários jogos de luzes estroboscópicas, de várias cores, que ficam piscando, e na hora da pregação tudo se apaga e o foco de luz vai para o pregador. Mas eu quero perguntar para você, meu querido amigo, minha querida amiga, qual é o foco do culto cristão? É o pregador? É a pregação? Na igreja primitiva, não era assim. O foco do culto, a centralização, a centralidade do culto estava na celebração eucarística, na ceia do Senhor, na santa ceia, na comunhão, né? Então, se lermos lá o que está escrito no Didaquê, vamos observar que os cristãos se reuniam, eles cantavam hinos, eles liam porções das Escrituras, porque era o que eles tinham na época. O presidente da Assembleia fazia um breve comentário
que era chamado de homilia, um breve comentário sobre o texto lido. E depois disso, eles oravam e então despediam os não batizados, pediam que eles se retirassem, trancavam as portas e aí então eles celebravam a Eucaristia, celebravam a ceia do Senhor para os batizados. De maneira simples, partiam o pão, compartilhavam o cálice, um cálice só, não tinha essa coisa de esse monte de cálicezinhos. Isso é tradição humana. Então, meus queridos, o culto era centralizado em Jesus, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade. Não havia espetáculos, não havia shows, não havia apelos emocionais, nada disso. Existia, sim, uma reflexão sobre a palavra, um texto de um apóstolo, um texto do Antigo Testamento que eles tivessem em mão, e aí, então, uma explanação, uma explicação, uma interpretação daquele texto para a edificação da igreja. E terminado o culto, aqueles que não podiam estar presente na Assembleia, os diáconos, então, se encarregavam de levar a comunhão até aquelas pessoas, talvez estivessem enfermas ou alguma dificuldade de não poderem participar da Assembleia litúrgica. Queridos, era assim o culto na igreja primitiva. E hoje nós perdemos totalmente essa reverência, esse foco que é Jesus. Então, eu quero que você medite um pouco nessa reflexão. Semana que vem nós estaremos postando outro vídeo, dando alguma orientação espiritual para a sua vida. Aqui quem fala com você é o reverendo Haroldo Mendes, pastor da Igreja Betesda, aqui em Belo Horizonte. Visite nossa comunidade. Nós estamos aqui na rua Orvalindo Peixoto, número 411, aqui no bairro Teixeira Dias, em Belo Horizonte. Nós temos a nossa celebração domingo às 19 horas, onde temos o culto racional, o culto litúrgico, com a celebração da ceia do Senhor. Todo domingo nós celebramos a comunhão, a Santa Eucaristia. Você é nosso convidado, vem estar conosco, vem nos conhecer. Eu tenho certeza que você será muito bem acolhido. Um grande abraço, uma semana de bênçãos e vitórias para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.